E agora a gente vai falar sobre política nacional. 2023 marcou um ano de governo Lula. O presidente assumiu no começo deste ano, o terceiro mandato. Além da agenda climática, que foi uma das principais bandeiras de Lula, o presidente realizou uma extensa agenda internacional, com pelo menos 25 viagens para fora do Brasil. Qual foi o saldo e o que virá pela frente? Para responder essa e outras perguntas, a gente recebe Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan. Mota, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Da mesma forma, e Mota, a gente quer saber, na sua opinião, qual foi a marca do primeiro ano de governo Lula? O que a gente pode esperar para 2024? Bom, foi um governo do PT, então as marcas foram as marcas tradicionais do PT. Expansão da máquina pública, 38 ministérios, a gente viu também a ocupação política das estatais, afagos em grupos de esquerda como o MST, de certa forma um discurso de demonização, de ataques ao agronegócio, usando frequentemente como desculpa a questão ambiental. É um discurso lacrador, aquele discurso da esquerda e com uma política, entre outras coisas, uma política externa incoerente e desastrosa. Você mesmo mencionou, o governo do PT já fez até agora por volta de 25 viagens internacionais no primeiro ano. Para a gente ter uma ideia, o ex-presidente Donald Trump, nos seus 4 anos de mandato como presidente dos Estados Unidos, fez 19 viagens internacionais. Essa linha que você descreve como a adotada nesse primeiro ano de governo Lula, ela se intensificará em 2024? Você apontou algumas questões que envolvem diretamente o agro, como, por exemplo, a intensificação de movimentos sem terra. Isso também é algo que você prevê que pode ganhar mais fôlego de agora em diante? Me parece que sim, Kellen, porque depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que a gente ouviu, é difícil encontrar uma visão de país vinda desse governo. É difícil imaginar que eles estão trabalhando, seguindo um plano, alguma estratégia, Me parece uma repetição daquele mesmo velho conjunto de ideias que são tradicionais da esquerda, A visão do Estado como o motor do desenvolvimento, a chamada visão desenvolvimentista, que imagina que sem o Estado nada pode acontecer. A gente tem visto, e eu acho que está se intensificando, uma obsessão com taxação, com imposto, a busca de um equilíbrio fiscal sempre através da cobrança cada vez maior de imposto. Então, vale qualquer recurso, taxação de fundos offshore, todo tipo de novo imposto. A gente vê também uma obsessão com regulamentação. Eu não imagino que isso seja uma coisa que vá diminuir, pelo contrário, a gente vê vários ministros quase que diariamente sugerindo mais regras, mais leis, mais burocracia, envolvimento dos sindicatos e também, infelizmente, uma obsessão com controle da mídia, controle da liberdade de expressão, que também não me parece que está diminuindo, parece que está ganhando velocidade. Muito bem, Mota, a gente tem muito claro aqui a sua visão de Brasil para 2024, para a relação do agro com o governo Lula. E eu avanço te perguntando porque 2024 vai ser ano de eleição municipal. Dia 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 152 milhões de pessoas que vão estar aptas a eleger os candidatos para cargos de prefeito, vereador, dos diferentes municípios do país. E aí, a questão é saber como a eleição municipal impactará a política nacional e algum efeito que você possa destacar para a gente que seja importante estarmos atentos. Essa é uma pergunta muito interessante, Kellen, porque as eleições municipais tradicionalmente não têm um forte componente ideológico. Elas tendem a ser baseadas mais em questões locais. Mas o Brasil está passando por um período complicado, A gente está vendo aí várias reformas que o governo está fazendo, por exemplo, o fim do teto de gastos e substituição pelo arcabouço fiscal, a reforma tributária com a criação do IVA, que cria um ambiente de grande incerteza. A conjuntura interna do Brasil tem um grande grau de incerteza hoje que
é aumentado por essa crise entre os poderes, né, que tem como uma de suas vertentes a questão do ativismo judicial, que significa que várias decisões deveriam ser tomadas pelo Congresso estão sendo ou serão tomadas pelo Judiciário. E aí só alguns exemplos, a questão do marco temporal, que é fundamental para o direito de propriedade de todos os brasileiros, não só do agronegócio, e também outra decisão de há pouco tempo, da cobrança retroativa de impostos, mesmo que no passado tivessem havido decisões judiciais favoráveis. Cria uma incerteza enorme. Então, eu imagino que as eleições do ano que vem vão ter uma natureza um pouco diferente. A polarização ideológica vai ser mais forte e liderada principalmente pelas eleições do Rio de Janeiro e São Paulo. Muito bem, vamos acompanhar tudo isso no detalhe. Outra questão que chama a atenção da gente, Mota, é a situação aqui no vizinho Argentina, né? O tema ganhou destaque neste ano, a vitória de Javier Milei na Argentina. Ele venceu o Sérgio Massa, que era o ministro da Economia do governo de Alberto Fernandes. Milei teve cerca de 55% dos votos, Massa 44%. E entre as propostas de campanha do novo presidente argentino estavam redução da máquina pública, dolarização da economia, fim do Banco Central e também prevê acabar com as retenções, que são as taxas que incidem sobre as exportações agrícolas. Qual vai ser a relação comercial, agrícola, diplomática do Brasil de Lula com a Argentina de Milei? Eu acho que a relação vai ser ótima, Kellen, porque o Brasil não é de ninguém, né? O Brasil é dos brasileiros. E a relação comercial entre os brasileiros e os argentinos só pode melhorar. Eu acho que o Milei, ele traz dois elementos importantes. Primeiro, o Milei traz um modelo diferente, ele traz ideias que são ideias que nós sabemos que tradicionalmente são aquelas ideias que geram progresso, que geram riqueza, né? São ideias que envolvem liberdade, um Estado menor. Então, quem sabe daqui a pouco nós não vamos poder olhar para a Argentina e dizer, olha, está vendo lá como as coisas estão muito melhor do que aqui? E o segundo elemento que o Milei traz é a oportunidade de ter uma voz em vários organismos nacionais, né? Organismos internacionais, organizações, uma voz que diga não, nós não vamos tomar essa decisão, nós não vamos fazer esse acordo, porque ele não está de acordo com as melhores ideias de liberdade. Então, associação com países com regimes autoritários, isso pode mudar. A cena internacional, aqui, principalmente na América Latina, ela pode mudar. Então, ideias que promovem liberdade, um Estado menor tributação, elas têm agora uma nova voz que as defenda. Muito bem. Para a gente encerrar esse nosso giro aqui pelo Brasil, eleições municipais, o que acontece na Argentina, a gente vai também para os Estados Unidos para saber da sua opinião, impactos aqui do cenário da política de lá, nos momentos mais esperados também do próximo ano. É a eleição presidencial dos Estados Unidos. A disputa está marcada para o dia 5 de novembro. Por enquanto, a gente tem um cenário entre Joe Biden, que vai tentar a reeleição, assim como o ex-presidente Donald Trump. Qual é a sua avaliação, o impacto da situação de eleição presidencial nos Estados Unidos para o Brasil do agro? O impacto é muito grande, Kellen, porque se a gente prestar atenção nas coisas que aconteceram no Brasil nos últimos anos e nas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, a semelhança é muito grande. O que me faz acreditar que é mais do que simples coincidência, né? E eu acho que com o Donald Trump, eu não sei se o Donald Trump vai ter condições de ser candidato no ano que vem, porque o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma campanha muito pesada contra o Donald Trump, que inclusive envolveu episódios de ativismo judicial. Então a gente não sabe se ele vai ou não ser candidato, mas me parece que é provável que ano que vem os Estados Unidos tenham um presidente republicano. E isso significa a retomada de um caminho, né, que estava acontecendo quando o Donald Trump era presidente, uma visão de mundo diferente. E seria muito bom ter um presidente americano republicano, defensor do livre mercado, e ter um presidente aqui no nosso sul da Argentina também com essa mesma visão. Eu acho que novos ares podem soprar
para o benefício de todo mundo. Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan News, muito obrigada por trazer aqui uma visão muito completa sobre o que esperar da política, não só para o Brasil, mas também para os parceiros comerciais que temos. Volte sempre, um ótimo 2024 para você. Muito obrigado, Kelly, para você e para sua equipe também. Muito obrigada.